Hola queridos, sean muy bienvenidos a nuestra clase de resolución de cuestiones de la PAU. Hoy vamos a dar continuidad a resolver cuestiones sobre la membrana plasmática. Entonces, esta cuestión es prueba de acesso à universidade, la PAU, de 2025-2026, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, esta questão é exclusivamente sobre membrana plasmática. Entonces, vamos a ver paso a paso y letra por letra y también recordar las clases de membrana. ¿Vale? Entonces, responda las cuestiones sobre la figura A y B. E aí estão as letras. La molécula A é um fosfolípido. Indique quais são seus componentes, nombre el enlace 1. Então, aqui estão todas as questões e vamos estar resolvendo uma por uma. Letra E. Entonces, la estructura es un fosfolípido, ¿vale? Y indique cuáles son sus componentes. El fosfolípido, él es constituido por una cabeza, ¿vale? Una cabeza polar, hidrófila, agua, filo, tiene afinidad a agua, le gusta el agua, es polar, ¿vale? Entonces, esta es la cabeza, toda esta parte aquí en este círculo, cabeza hidrófila. Y las dos colas son colas hidrófobas ou hidrofóbicas, hidrófobas. E estas duas colas são de ácidos grasos. La cadena de la izquierda é uma cadena saturada, ou seja, formada solamente por enlaces simples, ¿vale? O simple. Então, é uma cadena saturada. Y a la cadena de la derecha es una cadena insaturada. Si es una cadena insaturada, hay la presencia de doble enlace, ¿vale? Aquí hay la presencia de doble enlace que hace com que pareça uma pernita ou uma patita para arriba ou para o lado. Entonces, cabeza, el fosfolípido constituído, cabeza hidrófila y dos colas hidrófobas. Hidrófobas, ¿vale? Aquí, agua, fobas, fobia, aversión, no le gusta el agua, ¿vale? Entonces, no le gusta el agua, son apolares. Aquí polares, aquí apolares. ¿Qué más? Es constituido también, aparte de la cabeza, constituida por un glicerol, alcohol de 3 carbonos, 1, 2, 3, un glicerol, ¿vale? Un grupo fosfato, el grupo fosfato está unido a um de los carbonos del glicerol. Los outros 2 carbonos estão unidos a las colas de ácido graxo. Que mais? Aqui é R. El enlace ao grupo fosfato há um enlace e um grupo R. Este grupo R pode variar dependendo do fosfolípido, ¿vale? Del tipo de fosfolípido. Entonces, el grupo R está unido
ao grupo fosfato, frecuentemente é uma molécula pequena polar. Vale? Então, aqui, polar, toda essa parte polar, toda esta parte apolar. Vale? Então, este é o fosfolípido, toda a característica do fosfolípido. Pergunta, depois, de identificar todo, nombre o enlace 1. O enlace 1, que é a união entre o glicerol e as colas hidrofóbicas, este enlace é um enlace éster. ¿Vale? Enlace éster es el enlace que une el glicerol a las colas de ácido graso. ¿Vale? Entonces, esta es la letra E. E aqui eu cogí estas outras imagens que são assim interessantes para que vocês possais ver melhor e especificando cada ponto para fijar un poco mejor la cuestión. Cadena saturada, completamente enlaces en la cadena, enlaces simple. Cadena insaturada, enlaces, hay un enlace doble el enlace aquí. Entonces, esse doble enlace hace com que esta cadena tenha esta característica, um pouco assim, sabe? Não dá para ver a imagem, minha imagem aqui sendo um pouco torcida, vale? Cabeça hidrófila, colas hidrófobas, hidrófilas, grupo polar hidrofílico de la cabeza, grupo polar de la cabeza hidrofílico, grupo polar hidrofóbico de las colas, ácido graso, glicerol, fosfato. E em este caso, de este exemplo, há uma colina aqui em el grupo R. ¿Vale? En el grupo R de este ejemplo es una colina que está unida al grupo fosfato. ¿Vale? Y aquí es en otra forma. Aquí es un esquema, aquí en la forma lineal de la molécula y aquí en la forma tridimensional. ¿Vale? Cabeza, colas. Aqui também cogí este outro exemplo para que vocês podáis ver os diferentes tipos, ¿vale? Diferentes tipos, diferentes grupos R, diferentes radicales, diferentes moléculas, diferentes tipos de fosfolípidos. Ok? Letra F. ¿Qué representa el número 2? El número 2 representa las dos colas hidrofóbicas, ¿vale? Las dos colas hidrofóbicas. Señala cadenas hidrocarbonadas, o sea, formadas de hidrógeno y carbono de los ácidos grasos. Son ácidos grasos. Concretamente, uma delas aparece insaturada com doble enlace e produz uma curvatura, que é o que já tínhamos falado. Aí, continuando a pergunta, que papel juega em la fluidez de la molécula? El papel en la fluidez de la molécula destas colas e principalmente desta aqui, os ácidos grasos insaturados introduzem codos. Os ácidos grasos insaturados, que são estes que têm esta curvatura ou este codo aqui, introduzem codos em las colas lipídicas.
Isto dificulta o empaquetamento dos fosfolípidos. Os fosfolípidos não quedam todos assim. Há uns que são rectos e outros que possuem estes codos. Então, isso dificulta o empaquetamento dos fosfolípidos, que eles se quedem todos empaquetados, pegados. Como consequência, aumenta a fluidez da membrana. Então, permite, esta é uma característica importante que permite ajuda em la fluidez da membrana, que ela seja mais fluida, não seja totalmente pegada, totalmente empaquetada. Por lo contrário, uma maior proporção de ácidos graxos saturados favorece o empaquetamento mais compacto e diminui a fluidez. Então, claro que há outras estruturas também que ajudam em esta fluidez, pero em se tratando desse ácido graxo insaturado, ajuda em la fluidez da membrana para que estes ácidos graxos não hagam com que a membrana seja muito empaquetada, muito empaquetada, más es la palabra. Entonces, ok, hasta aquí. Letra G. Que tipo de transporte através da membrana se representa na figura B? Entonces, de cara, quando se vemos que há ATP aqui, então, transporte que possui ATP, transporte ativo, transporte que vai contra o gradiente eletroquímico, porque aqui há uma maior concentração que aqui, então está indo contra o gradiente. Então, está indo contra o gradiente, é transporte ativo. Qual é a principal diferença com outros tipos de transporte? Vamos a ver. A figura B representa um transporte ativo mediante a proteínas transportadoras de membrana, que recebem o nome bomba. Já falamos sobre ela nas classes. Se observa a hidrólise do ATP. A molécula de ATP, adenosina trifosfato, 1, 2, 3. 3 grupamentos fosfatos. Quando os íons de sódio vão e entram e começam o processo de transporte, esta molécula de ATP se hidroliza, ou seja, se rompe este enlace, este fosfato fosforila esta proteína, esta bomba, e libera o adenosina 1, 2 difosfato, ¿vale? Então, se observa a hidrólise do ATP, 3 moléculas, a adenosina difosfato e um pirofosfato, ou seja, um fosfato livre inorgânico. Moléculas 4 mais fosfato inorgânico, o que aporta energia ao transporte, para o transporte. Ok, a principal diferença aí é o que se nota, o que se vê, o que se entende, é um transporte ativo. A principal diferença em respeito ao transporte passivo, qual é? Que o transporte ativo requer energia e o transporte passivo não. Pode mover as substâncias contra su gradiente de concentração ou eletroquímico. Aqui, onde está a flecha
mayor concentración en el medio externo, menor concentración en el medio interno. Entonces es contra el gradiente de concentración o electroquímico. En cuanto que el transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración electroquímico. ¿Ok? Entonces, esta es la letra G. Y la letra H, ¿qué moléculas son? 3 y 4. Molécula 3, ATP, adenosina trifosfato. Molécula 4, adenosina 1,2 difosfato. E aqui um grupamento fosfato inorgânico, vale? Pero está perguntando esta e esta. Molécula 3, ATP, adenosin trifosfato. Esta está formada por adenina, que é uma base nitrogenada, um açúcar, que é uma ribosa, uma pentosa e 3 grupos fosfatos, 1, 2, 3. Función metabólica es la principal moneda energética. Nosotros siempre estamos hablando, cuando hablamos de ATP, es la principal moneda energética en el metabolismo celular. Al hidrolizarse, libera energía que se utiliza em processos celulares. Que processos celulares são estes? Transporte ativo, neste caso, síntese de biomoléculas, contração muscular, movimento celular. ¿Vale? Entonces, adenosin trifosfato. Adenosin difosfato es la 4. Entonces, está formada por adenina, ribosa, 2 grupos fosfatos, solamente 2. Função metabólica se produz quando o ATP perde um grupo fosfato, e libera energia. O ADP pode volver a fosforilar-se, dependendo do metabolismo celular. Pode volver a fosforilar-se para regenerar a molécula de ATP durante a respiração celular ou la fotossíntese. Então, esta é a função metabólica. São moléculas, principalmente é o ATP, a moneda energética. E o ADP está aí como um intermédio. Quando é hidrolisado, libera energia, pero pode ser fosforilado e exercer a função de ATP depois. Vale, então é importante isso. E, bueno, esta é outra questão. E esta questão aqui é solamente esta parte del fosfolípido e del de transporte activo e a especificação das moléculas de ADP e ATP. Então, queridos, espero que vocês tenham entendido. As classes sobre a membrana plasmática estão em esta série e estou resolvendo várias questões dos últimos anos das diferentes comunidades autonômicas. ¿Vale? Entonces, si te gustó esta clase, te invito a dar un like, a inscribirse en el canal y también me seguir en las redes sociales. Abajo dejo el WhatsApp del soporte por si vosotros queráis mentorías o clases particulares y también el enlace de diapositivas, cuestiones de la PAU y también ebooks relacionados a esta clase completa de membrana plasmática, ¿ok? Bueno, pues nada, un abrazo, nos vemos na próxima clase. Tchau!